Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo geográfico e neste vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito dos blocos econômicos. Trataremos aqui um pouco sobre a origem dos blocos econômicos, bem como a necessidade a qual justificou os mesmos se tornarem realidade. Vale citar que os blocos econômicos, embora eles tenham se proliferado em uma escala maior, sobretudo depois dos anos 90, ao fim da União Soviética e início da nova ordem mundial, o primeiro que se tem relato é a União Europeia, que inicia o seu processo de consolidação ainda no início da Guerra Fria. Então, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, nós já observamos aí uma evolução do Benelux, mais tarde se transformando em SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e mais tarde ainda dando origem à União Europeia ou ao Mercado Comum Europeu, como conhecemos. Quando se fala nos blocos econômicos, é importante destacar as suas várias possibilidades de tipologias, as quais estão associadas, sobretudo, com o seu nível de integração. Nós temos, em um primeiro estágio, o que conhecemos por zonas preferenciais tarifárias. Nada mais são elas do que regiões às quais os países envolvidos negociam menores tarifas, tarifas preferenciais para os países os quais adotam essa postura, essa política em comum. Um passo mais evoluído das zonas preferenciais tarifárias são as conhecidas zonas de livre comércio. Então, a zona de livre comércio, temos aí vários exemplos no mundo, como, por exemplo, o NAFTA na América do Norte, com destaque para os Estados Unidos, para o México e o Canadá. Ele se manifesta como uma zona de livre comércio. Então, os países membros, eles não pagam impostos para importação e exportação entre si. Isso se manifesta, sobretudo, como uma estratégia para defenderem seus próprios mercados para os seus próprios produtos. Então, é uma estratégia para tornar os produtos desses países membros mais baratos, tendo em vista a ausência de tributação. Então, isso tem por finalidade dificultar a entrada do produto externo dentro desse agrupamento de países. Quando essa estratégia ainda não é suficiente, quando a criação de uma zona de livre comércio por si só ainda não garante o domínio desse mercado para os países localizados ali, nós vemos ainda outras estratégias possíveis, como, por exemplo, a criação das uniões aduaneiras. A união aduaneira, ela, diferentemente da zona de livre comércio, ela, além de tirar os impostos para os países membros, ela coloca um outro imposto para os países externos. Esse imposto é chamado de tarifa externa comum. Então, para a gente entender isso na prática, é o mesmo que dizer que o país A, B e o C, eles já derrubaram todos os impostos entre eles, eles não pagam impostos entre si. Então, isso se configura como uma zona de livre comércio. Mas isso ainda não sendo o suficiente, o país A, B e o C, eles adotam uma tarifa comum entre eles para os países não membros. Então, qualquer país fora deles vai pagar uma tarifa para que seus produtos possam entrar dentro desse mercado. Isso é conhecido como imposto de importação, por exemplo. Para a gente entender isso na prática, a gente pode considerar aí a União Europeia e o setor agropecuário. Antes da Europa comprar trigo de algum outro país, por exemplo, ela precisa comprar o trigo dos seus agricultores. Mas se o trigo dos seus agricultores estiverem mais caro do que o trigo de outro lugar, por exemplo, o que eles fazem? Eles colocam uma tarifa externa comum para esse trigo de fora entrar custando um pouco mais caro dentro da União Europeia. E essa estratégia existe para quê? Para que primeiro o produto deles seja comercializado, isso acarretando um custo mais alto ao produto de fora. Depois que acabou o produto deles e eles ainda continuam precisando desse determinado item, aí sim eles tiram a tarifa externa comum e começam a importar por um custo mais baixo. Mas enquanto eles têm produto, eles tentam defender o seu mercado para os seus próprios agricultores. Aí a estratégia para isso é colocar uma tarifa externa comum, um imposto ao país de fora para poder importar esse produto por custos mais altos. Então veja, a zona de livre comércio tira os impostos para os países membros. A união aduaneira, além de tirar os impostos para os países membros, ela ainda coloca um imposto para quem é de fora. Então veja que estamos falando de estratégias para defender os próprios mercados. Ao nível maior de integração, nós podemos citar ainda os mercados comuns, e aí teríamos como os principais exemplos a União Europeia, bem como o Mercosul. No caso dos mercados comuns, qual é a diferença deles? Então, além deles terem um nível de integração de zona de livre comércio, eles garantem também a livre circulação de mercadorias,
como na zona de livre comércio, mas também garante a livre circulação de capitais e de pessoas. Esse é o principal diferencial. No caso da União Europeia, por exemplo, isso se dá por meio do espaço Schengen, que é o que garante a circulação de pessoas, mas nem todos os países da União Europeia são membros. Um exemplo disso é a Inglaterra, que agora está saindo fora definitivamente da União Europeia. Mas ela já não era membro do espaço Schengen justamente por conta da grande circulação de pessoas. E no caso do Mercosul, os países membros, todos eles garantem a livre circulação de pessoas de um para outro país, sem a necessidade, inclusive, do uso do passaporte. A mesma coisa acontece na União Europeia, como, por exemplo, o cidadão de qualquer país da Europa ele tem o passaporte europeu, podendo circular livremente por toda a União Europeia. Então, além dos mercados comuns, como eu disse, garantir a livre circulação de mercadorias, de capitais e de pessoas, ele ainda pode chegar em um nível mais evoluído, em um nível mais complexo de integração, onde pode ocorrer inclusive uma zona monetária comum. Um exemplo é a zona do euro. Então, os países da Europa que fazem parte da zona do euro, todos eles utilizam uma moeda comum. Mas isso também pode ser opcional de cada país em aderir ou não. Um exemplo disso é a Inglaterra, que até há pouco tempo fazia parte da União Europeia, mas não estava na zona do euro. Então ela sempre fez uso da Libra como moeda oficial, não adotando o euro como a base da sua economia. E por outro lado, nós temos os países que não são membros efetivos da União Europeia, mas fazem parte da zona monetária do euro, usando o euro como moeda oficial. Nesse primeiro vídeo pararemos por aqui. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de cada um dos blocos econômicos existentes, destacando suas origens e as principais características. Um abraço a todos e até breve.